A natureza tem uma habilidade curiosa. Ela consegue criar algumas das coisas mais lindas do planeta e, ao mesmo tempo, produzir criaturas que parecem ter sido desenhadas durante uma madrugada particularmente estranha. Quando pensamos em um animal, é comum você pensar num cachorro, num gato, mas você já viu um tubarão doente? Duende? É duende? Ok, continuando. Existe um grupo que não parece muito querer ser fofo aos nossos olhares. Não quer ser simpática, nem sequer normais. São animais que causam uma sensação difícil de explicar. Não necessariamente medo, não necessariamente admiração, mas uma mistura estranha dos dois. Aqueles bichos que fazem você parar por alguns segundos e pensar: por que isso existe? Exatamente desse jeito. E a maior parte é que eles não precisam ser enormes, não precisam ser venenosos, nem precisam ser os predadores mais perigosos do planeta. Às vezes basta um olhar, uma postura diferente, uma característica física tão comum que parece desafiar qualquer lógica. A evolução é um artista brilhante, mas ocasionalmente ela também parece gostar de experimentar. E quando ela experimenta, surgem as criaturas como as quais veremos nesta lista. E talvez nenhum deles represente melhor essa sensação do que o primeiro da lista. Uma ave gigantesca, silenciosa, pacientemente imóvel e dona de uns olhares mais desconfortáveis de todo o reino animal. Imagine o seguinte: você está numa região pantanosa, numa floresta, um pouco fechada, e você ouve esse som. Então algo chama a sua atenção. Não porque se moveu, mas justamente porque não se moveu. Ali, entre os juncos e a água escura, existe uma criatura, uma figura parada, completamente parada. Imóvel como uma estátua. Você observa, ela continua observando. E é nesse momento que você percebe que aquilo não é uma escultura, é um shoebill, ou bico de sapato. Melhor, né? Essa ave é uma das aves mais impressionantes da África. Pode atingir mais de 1 metro de altura. Mas o tamanho não é o que mais chama a atenção. É o conjunto da obra. O bico enorme, as penas acinzentadas, a postura rígida e, principalmente, esse olhar. Aquele olhar. Existe algo profundamente desconfortável em ser encarado por um shoebill. Porque ele não parece curioso. Não parece assustado, não parece agressivo. Ele parece estar analisando, como se estivesse reunindo informações. Muitas aves olham rapidamente para os lados, piscam, movem a cabeça, demonstram algum comportamento que lembra nervosismo ou atenção. O shoebill não. Ele parece ter descoberto a paciência absoluta. E ele usa isso contra qualquer um que tenha a infelicidade de cruzar seu caminho. E às vezes ele permanece imóvel por vários minutos. Outras vezes, por muito mais tempo. Ele não quer demonstrar nenhuma pressa. Ele não demonstra pressa, sem desperdiçar energia. Apenas esperando. E é justamente aí que está o segredo. Por quê? Por trás daquela aparência quase sobrenatural, existe um caçador extremamente eficiente. Enquanto muitos predadores dependem da velocidade, perseguições ou emboscadas elaboradas, o bico de sapato aposta em algo muito mais simples. Ele espera e espera muito bem. Imagina um peixe nadando tranquilamente, talvez um peixe-pulmão, um bagre, talvez algum outro animal que acredita estar vivendo apenas mais um dia comum. Enquanto isso, o bico do sapato permanece imóvel, tão imóvel que praticamente desaparece da paisagem. A presa continua se aproximando, sem suspeitar de nada, até que acontece. Um único movimento explosivo. O ataque dura apenas alguns segundos, mas é suficiente. Fim da história para o peixe. O aspecto mais curioso sobre esse animal seja justamente esse contraste. Ele parece lento, mas não é. Parece desajeitado, mas não é. Parece quase sonolento, mas está prestando atenção em tudo. Isso torna sua presença mais inquietante, ainda mais inquietante. Existe uma sensação constante de que ele sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto o resto do pântano parece ocupado tentando sobreviver, o shoebill parece que já tem entendido todas as regras do jogo. E o que chama a atenção é o som. Foi o que tornou ele famoso em si. Ou melhor, os sons. Porque quando se resolve comunicar, ele produz ruídos que lembram metralhadoras. Parece algo mecânico, artificial, quase deslocado da natureza. O resultado é uma criatura que acumula características estranhas umas sobre as outras. Ele parece pré-histórica, tem um olhar desconfortável, fica imóvel por tempo demais, produz sons peculiares e caça com eficiência assustadora. Não é difícil entender porque tantas pessoas descrevem o shoebill como um dinossauro vivo. Na verdade, olhando para ele, é fácil imaginar um mundo antigo, um mundo onde é fácil imaginar ele dominando esse mundo. Ele parece um sobrevivente, uma lembrança ambulante de uma terra muito mais estranha. E, sinceramente,
Quando ele fica parado encarando alguém por tempo suficiente, é difícil não imaginar que ele também esteja pensando exatamente a mesma coisa sobre nós. O próximo da lista é um animal que você conhece, ou talvez conheça. Mas você sabia que o corvo fala? Existem animais que chamam a atenção pela força, outros pelo tamanho, alguns pela velocidade. O corvo não precisa de nada disso. Ele entra em cena apenas sendo um corvo. E de alguma forma isso já é suficiente. Talvez seja a cor das penas, talvez seja o olhar, talvez seja o fato de que ele parece estar sempre observando alguma coisa. Mas poucas aves carregam uma presença tão marcante quanto essa. Ao longo dos séculos, reis, soldados, viajantes, escritores e camponeses olharam para os corvos e chegaram à mesma conclusão. Tem alguma coisa estranha nesse pássaro. E a verdade é que eles não estavam completamente errados. Porque o corvo não é apenas inteligente, ele é assustadoramente inteligente. O curioso sobre os corvos é que eles raramente parecem distraídos. Pesquisadores descobriram que corvos conseguem resolver problemas complexos, utilizar ferramentas e até planejar ações futuras. Isso já seria impressionante por si só. Mas fica ainda mais estranho quando você descobre que eles conseguem reconhecer rostos humanos. Sim, rostos específicos, tipo o seu ou meu. Imagina a situação: você encontra um corvo, o corvo encontra você. Meses depois, talvez anos, ele ainda lembra. E não apenas lembra, pode transmitir essa informação para outros corvos. Pense nisso por alguns segundos. Muitas pessoas esquecem onde deixaram as chaves há 10 minutos. Enquanto isso, um pássaro está mantendo um arquivo mental sobre indivíduos específicos. É difícil você não olhar para o corvo e não falar: um animal respeitável. E quando você não conhece, também fica um pouco desconfortável, né? Tipo, você não está olhando para o pássaro, ele também está olhando para você. Em praticamente todas as culturas existe alguma narrativa envolvendo essas aves. Às vezes como mensageiros, às vezes como observadores, às vezes como símbolos de sabedoria e com bastante frequência como símbolos de algo sombrio. O corvo consegue transformar qualquer cenário ou ambiente em algo mais misterioso simplesmente estando presente. Isso acontece porque sua aparência combina perfeitamente com aquilo que seres humanos costumam associar ao desconhecido. As penas negras, o comportamento silencioso, o olhar atento. Ele impressiona porque parece entender alguma coisa que o restante da floresta ainda está tentando descobrir. E quando ele inclina a cabeça e observa em silêncio, por alguns segundos, você quase acredita nisso também. Há uma regra não escrita sobre o oceano. Quanto mais fundo você desce, mais estranhas as coisas ficam. Perto da superfície tudo parece familiar. Golfinhos, tartarugas, peixes coloridos, recifes de coral. Mas conforme a luz desaparece e a escuridão começa a dominar o ambiente, a natureza passa a operar sob regras completamente diferentes. E é justamente nesse mundo escuro, silencioso e quase de outro mundo que vive o tubarão-doente. Se alguém mostrasse uma foto ou imagem desse animal sem contexto, seria fácil acreditar que ela veio de um filme de ficção científica, porque nada nele parece seguir o padrão que normalmente associamos a um tubarão. Seu focinho é longo e achatado, os olhos são pequenos, a pele possui uma coloração pálida, quase rosada, e a boca, bom, a boca merece um capítulo próprio. Mas antes de chegar nela, vale imaginar o ambiente que essa criatura vive. Lá embaixo, a luz do sol praticamente não existe. A temperatura é baixa, o silêncio é absoluto, e cada ser vivo precisa encontrar maneiras criativas de sobreviver. Logo, a aparência não importa, correto? Porque o único objetivo é continuar vivo nesse ambiente hostil e predador. E o nosso amiguinho aqui faz isso durante milhares de anos, milhões de anos. Na verdade, ele é frequentemente chamado de fóssil vivo, não porque seja idêntico aos seus ancestrais antigos, mas porque pertence a uma linhagem extremamente antiga. Quando você olha para ele, a sensação é de estar observando uma criatura que escapou de outra era. Ele atravessou milhões de anos sem se preocupar muito em acompanhar as tendências evolutivas. Enquanto outras espécies mudavam, se adaptavam e refinavam suas características, ele parecia dizer: estou funcionando. Não vejo motivo para alterações. E o mais impressionante é que ele talvez tenha razão, porque ele ainda continua existindo, ele está vivo, continua caçando, continua habitando as profundezas. E com certeza assusta quem vê isso pela primeira vez, a imagem do tubarão doente. Mas nada supera sua característica mais famosa, a mandíbula. Durante muito tempo, cientistas observaram exemplares capturados e notaram algo peculiar. A boca parecia estranhamente posicionada, como se estivesse escondendo algum segredo. Escondia mesmo. Quando uma presa se aproxima, o tubarão duende executa um dos movimentos mais estranhos de todo o reino animal. Sua mandíbula literalmente dispara para frente.
Ela não abre apenas, não avança um pouco, ela se projeta para fora do rosto. A primeira vez que alguém vê isso em vídeo, costuma provocar exatamente a mesma reação, confusão. Porque o cérebro demora alguns segundos para aceitar o que acabou de acontecer. Parece um efeito especial. Parece algo que não deveria existir no animal real, mas existe. E funciona extremamente bem. Nas profundezas, a oportunidade de se alimentar pode ser rara. Quando uma presa aparece, desperdiçar energia numa perseguição longa nem sempre é uma boa ideia. Então a natureza encontrou uma solução. Transformou a boca inteira numa armadilha móvel. É simples e eficiente, e é desconfortável de assistir, né? Mas é isso que torna o tubarão duende tão fascinante. Ele não é assustador de forma tradicional. Mas calma, os seres humanos jamais verão um tubarão-duende em seu ambiente natural. Ele tá tão fundo que parece outro planeta. E é outro planeta realmente.